My beloved brethren, Meus amados irmãos, como é bom reunir-nos novamente com vocês. Sempre que assisto à reunião geral do sacerdócio, reflito nos ensinamentos de alguns dos mais nobres líderes de Deus que falaram nas reuniões gerais do sacerdócio da igreja. Muitos já foram para sua recompensa eterna, mas com o brilhantismo de sua mente, a profundidade de sua alma e o calor de seu coração, eles nos deram orientação inspirada. Compartilharei com vocês hoje alguns ensinamentos deles a respeito do sacerdócio. Do profeta Joseph Smith. Ele disse: o sacerdócio é um princípio eterno e existiu com Deus desde a eternidade e existirá por toda a eternidade sem princípio de dias ou fim de anos. Com as palavras do presidente Wilford Woodruff aprendemos: o santo sacerdócio é o canal por meio do qual Deus se comunica e interage com o homem na terra, e os mensageiros celestes que visitaram a terra para comunicar-se com o homem são homens que possuíram e honraram o sacerdócio enquanto viveram na carne. E tudo o que Deus ordenou que se fizesse para a salvação do homem, desde a vinda do homem à terra até a redenção do mundo, foi e será realizado pela virtude do sacerdócio eterno. O presidente Joseph F. Smith esclareceu ainda mais: o sacerdócio é o poder de Deus delegado ao homem, pelo qual este pode agir na terra para a salvação da família humana, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, com legitimidade, sem presumir essa autoridade, sem tomá-la emprestada de gerações que se foram, mas a autoridade que foi concedida nestes dias em que vivemos, pela ministração de anjos e de espíritos do alto, diretamente da presença do Deus Todo-Poderoso. E por fim, do presidente John Taylor: o que é o sacerdócio? É o governo de Deus, seja na terra ou no céu. Pois todas as coisas na terra e no céu são governadas por meio dele, de seu poder, decisão e princípios. E é por intermédio desse poder que tudo se sustém. Ele governa tudo, controla tudo, sustenta tudo e está presente em tudo o que tem relação com Deus e com a verdade. Quão abençoados somos por estar aqui nestes últimos dias, quando o sacerdócio de Deus está na terra. Quão privilegiados somos por ser portadores desse sacerdócio. O sacerdócio não é apenas um dom, mas um encargo de servir, um privilégio de elevar e uma oportunidade de abençoar a vida das pessoas. Essas oportunidades vêm acompanhadas de responsabilidades e deveres. Amo e valorizo a nobre palavra dever e tudo o que ela implica. Em vários cargos, em diversas situações, tenho assistido às reuniões do sacerdócio há 72 anos, desde que fui ordenado diácono aos 12 anos de idade. Sem dúvida, o tempo passa. O dever acompanha o ritmo dessa marcha. O dever não se obscurece nem diminui. Conflitos catastróficos vêm e vão, mas a guerra travada pela alma dos homens prossegue sem se arrefecer. Como um toque de trombeta, chega a palavra do Senhor para todos nós, para vocês e para mim, portadores do sacerdócio do mundo inteiro. Portanto, agora todo homem aprenda seu dever e a agir no ofício para o qual for designado com toda a diligência. O chamado ao dever veio a Adão, a Noé, a Abraão, a Moisés, a Samuel, a Davi. Veio para o profeta Joseph Smith e para cada um dos seus sucessores. O chamado ao dever veio ao jovem Nefi, quando foi instruído pelo Senhor, por intermédio de seu pai Leí, a voltar a Jerusalém com seus irmãos para obter de Labão as placas de latão.
Os irmãos de Nefe reclamaram, dizendo que era uma coisa difícil aquilo que se pedia deles. Qual foi a resposta de Nefe? Ele disse, e eu cito, eu irei e cumprirei as ordens do Senhor, porque sei que o Senhor nunca dá ordens aos filhos dos homens, sem antes preparar um caminho, pelo qual suas ordens possam ser cumpridas. Quando o mesmo chamado vier a nós, a vocês e a mim, qual será a nossa resposta? Será que vamos reclamar como fizeram Labão e Lemuel, dizendo, é uma coisa difícil aquilo que nos foi pedido? Ou será que, tal como Nefe, declararemos individualmente, eu irei, eu farei? Será que estaremos dispostos a servir e a obedecer? Às vezes a sabedoria de Deus parece tolice ou simplesmente difícil demais, mas uma das maiores e mais valiosas lições que podemos aprender na mortalidade é que quando Deus fala e o homem obedece, esse homem está sempre certo. Quando penso na palavra dever e em como o cumprimento do dever pode enriquecer nossa vida e a de outras pessoas, relembro as palavras escritas por um renomado poeta e escritor. Eu dormia e sonhava que a vida era alegria. Despertei e vi que a vida era serviço. Servi e vi que o serviço era alegria. Robert Louis Stevenson expressou isso de outra forma, dizendo, sei o que é a satisfação, porque fiz um bom trabalho. Ao cumprirmos nosso dever e exercermos nosso sacerdócio, sentiremos a verdadeira alegria. Vivenciaremos a satisfação de ter concluído nossas tarefas. Aprendemos os deveres específicos do sacerdócio que temos, seja o sacerdócio arônico ou de Melquisedeque. Peço que pensem nesses deveres e depois façam tudo a seu alcance para cumpri-los. Para isso, cada um de vocês precisa ser digno. Tenhamos as mãos prontas, limpas e dispostas para poder participar da tarefa de oferecer o que o Pai Celestial deseja que outros recebam dele. Se não formos dignos, é possível que percamos o poder do sacerdócio, e se o perdermos, teremos perdido a essência da exaltação. Sejamos dignos de servir. O presidente Harold B. Lee, um dos maiores professores da igreja, disse, quando um homem se torna portador do sacerdócio, torna-se um agente do Senhor. Ele deve encarar seu chamado verdadeiramente como o serviço do Senhor. Durante a Segunda Guerra Mundial, no início de 1944, aconteceu algo envolvendo o sacerdócio, quando os fuzileiros navais dos Estados Unidos tomaram o atol de Kwajalein, que faz parte das Ilhas Marshall, no Oceano Pacífico, entre a Austrália e o Havaí. O que aconteceu estava relacionado a um correspondente que não era membro da igreja e trabalhava para um jornal do Havaí. Num artigo de jornal de 1944, ele contou o seguinte, explicando que ele e outros correspondentes estavam na segunda leva que seguia atrás dos fuzileiros navais no hotel de Kwajalein. Ao avançarem, viram um jovem fuzileiro boiando com o rosto para baixo, sem dúvida, gravemente ferido. A água rasa a seu redor estava vermelha de sangue. Então viram outro fuzileiro se movendo na direção do camarada ferido. O segundo fuzileiro também estava ferido, com o braço esquerdo pendente sem forças a seu lado. Ele ergueu a cabeça do que estava flutuando na água para impedir que se afogasse. Com pânico na voz, gritou por socorro. Os correspondentes olharam novamente para o rapaz que ele segurava e gritaram, filho, não há nada o que você possa fazer por esse rapaz. Então, escreveu o correspondente, vi algo que jamais tinha visto antes. Aquele rapaz, ele próprio muito ferido,
arrastou-se até a praia, levando o corpo aparentemente inerte de seu companheiro. Colocou a cabeça do companheiro sobre os joelhos. Que cena extraordinária! Aqueles dois rapazes mortalmente feridos, ambos puros e de excelente aparência, mesmo naquela situação aflitiva. O rapaz abaixou a cabeça sobre o outro e disse: Eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo e pelo poder do sacerdócio, que permaneças vivo até que eu consiga socorro médico. O correspondente concluiu seu artigo dizendo: Nós três, os dois fuzileiros e eu, estamos aqui no hospital. Os médicos não sabem como ele conseguiu sobreviver, mas eu sei. São vistos milagres em toda parte quando o sacerdócio é compreendido, quando seu poder é honrado e devidamente utilizado, exercendo-se fé. Quando a fé substitui a dúvida, quando o serviço abnegado elimina o empenho egoísta, o poder de Deus leva a efeito seus propósitos. O chamado ao dever pode vir sem alarde, quando nós que portamos o sacerdócio atendermos às designações que recebermos. O presidente George Albert Smith, aquele líder modesto, porém muito eficaz, declarou: É nosso dever, acima de tudo, saber o que o Senhor deseja e, então, pelo poder e força de nosso santo sacerdócio, magnificar de tal maneira nosso chamado na presença de nossos companheiros, de modo que as pessoas tenham alegria em seguir-nos. Recebi um desses chamados ao dever, bem menos dramático, mas também ajudou a salvar uma alma, em 1950, quando eu havia recentemente sido chamado bispo. Tinha muitas responsabilidades como bispo e tentei fazer o melhor que podia para realizar tudo o que era exigido. Os Estados Unidos travavam outra guerra na época. Como muitos de nossos membros serviam nas Forças Armadas, todos os bispos receberam da sede da igreja a designação de providenciar uma assinatura do jornal Church News e da revista Improvement Era, a revista da igreja na época, para todos os militares. Além disso, foi pedido a cada bispo que escrevesse mensalmente uma carta pessoal a cada militar de sua ala. Nossa ala tinha 23 homens nas Forças Armadas. Os quórums do sacerdócio, com grande esforço, forneceram os fundos para as assinaturas das publicações. Assumi a tarefa, sim, o dever, de escrever 23 cartas pessoais a cada mês. Após todos esses anos, ainda tenho cópias de muitas das minhas cartas e das respostas que recebi. As lágrimas me afloram facilmente quando releio essas cartas. É uma alegria ver novamente a determinação de um soldado em viver o Evangelho, a decisão de um marinheiro de manter a fé com sua família. Certa noite entreguei a uma irmã da ala o maço com as 23 cartas daquele mês. O encargo dela era enviar a correspondência e manter atualizada a lista de endereços que estava sempre mudando. Ela olhou para um dos envelopes e com um sorriso perguntou: Bispo, você não fica desanimado? Aqui está outra carta para o irmão Bryson. É a 17ª carta que você envia a ele sem receber resposta. Respondi: bem, pode ser que ele responda este mês. Acontece que aquele foi o mês em que ele, pela primeira vez, respondeu a minha carta. Sua resposta foi um tesouro para ser guardado. Ele servia numa praia distante e sentia-se isolado, solitário e com saudades de casa. Ele escreveu: querido bispo, não sou muito de escrever cartas. Eu poderia ter dito isso a ele vários meses antes. A carta prosseguia: obrigado pelo Church News e pelas revistas. Mas, acima de tudo, obrigado por suas cartas pessoais.
Fiz um grande progresso em minha vida. Fui ordenado sacerdote no sacerdócio arônico. Sinto o coração cheio. Sou um homem feliz. O irmão Bryson não ficou mais feliz do que o bispo dele. Descobri a aplicação prática do ditado: faça o seu dever e é o melhor a fazer. Deixe o restante com o Senhor. Anos mais tarde, quando frequentava a estaca Salt Lake Cottonwood, na época em que James E. Faust era seu presidente, relatei o ocorrido para incentivar a atenção dada aos nossos militares. Depois da reunião, um rapaz de boa aparência me procurou. Apertou minha mão e perguntou: Bispo Monson, lembra-se de mim? De repente percebi quem era ele. Irmão Bryson, exclamei, como vai? O que está fazendo na igreja? Com emoção e visível orgulho, ele respondeu: vá muito bem, sirvo na presidência de meu quórum de elders. Obrigado novamente por sua preocupação comigo e pelas cartas pessoais que me enviou e que ainda guardo com carinho. Irmãos, o mundo precisa de nossa ajuda. Será que estamos fazendo tudo o que devemos? Será que nos lembramos das palavras do presidente John Taylor? Caso não cumpram o seu chamado honrosamente, Deus o considerará responsáveis pelas pessoas a quem poderiam ter salvado se houvessem feito a sua obrigação. Há pés que precisam ser firmados, mãos para segurar, mentes para incentivar, corações para inspirar e almas para salvar. As bênçãos da eternidade nos aguardam. Temos o privilégio de não ser apenas espectadores, mas participantes no palco do serviço do sacerdócio. Atendamos ao lembrete encontrado na Epístola de Tiago. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos. Aprendamos nosso dever e pensemos nele. Estejamos dispostos e dignos de servir. No cumprimento de nosso dever, sigamos os passos do Mestre. À medida que trilharmos o caminho que Jesus seguiu, descobriremos que ele foi mais do que o infante de Belém, mais do que o filho do carpinteiro, mais do que o maior mestre que já viveu. Viremos a conhecê-lo como Filho de Deus, nosso Salvador e nosso Redentor. Quando a ele veio o chamado ao dever, respondeu: Pai, faça-se a tua vontade, e seja a tua glória para sempre. Que cada um de nós faça o mesmo. É minha oração, em seu santo nome. O nome de Jesus Cristo, o Senhor. Amém.